Olá pessoal, tudo bem? As caixas na Corrupiola elas são feitas manualmente, com aproveitamento de papelão. A gente utiliza o papelão corrugado para fazer as caixas. E eu vou dar uma dica para vocês de como utilizar as ferramentas para providenciar caixas. Aqui a gente tem o berço, né? A gente vai usar o berço como demonstração. Eu tenho aqui uma régua de metal, uma régua de segurança para corte, que é feito pela Corrupiola também, o folding needle, a dobradeira e o furador, e aqui uma ferramenta um pouquinho mais complexa, que é um paquímetro, né? Eu posso utilizar a régua para fazer a medição da peça que você vai providenciar a caixa, ou então eu posso usar o paquímetro, ok? Então, por exemplo, aqui essa aqui, ela tem mais ou menos, eu tenho que deixar uma pequena folga, ela tem 10,5 cm. Então eu vou utilizar a largura 11 centímetros. E de altura, essa peça tem mais ou menos 5 centímetros. Vou arredondar para 6 de largura. E aqui o comprimento. O comprimento eu vou usar a régua para medir. Então o comprimento do berço é 25 centímetros. Então eu vou arredondar para mais ou menos para 26 centímetros. 26 está de bom tamanho. Deixa eu ver se foi o que eu utilizei. 26 centímetros. Tá, então com essas medidas, largura, altura e comprimento, eu vou montar primeiro um rascunho da caixa, certo? Um rascunho mais simples. Aqui a caixa planificada, né? A caixa aberta. Aqui são as abas que vão ser coladas. Essa parte aqui também é colada para fechar ela. Então eu faço aqui, eu tenho 6 centímetros. Aqui 11 centímetros, eu arredondei para 11, eu alterei para 11,3, já vou explicar o motivo. Aqui 6 centímetros, aqui 11 e aqui 5,7. Primeiro eu vou providenciar um gabarito feito com craft, que é esse que já está embaixo pronto, mas eu vou mostrar os processos para chegar até ele. Esse craft, eu vou fazer o gabarito num craft rígido. O craft vai ter que ter 40 centímetros de comprimento, somando todas as medidas aqui, por 33 de altura. A caixa, quando eu monto a caixa, explicando esse 11,3, quando eu monto a caixa, eu vou utilizar esse papelão corrugado, papelão de caixas, de papelão mesmo. Você vai ver que ele tem, esse papelão, em torno de 3 milímetros de espessura, né? Eu vou arredondar para 3, que muitos papelões são com 3 centímetros. Então, quando você dobra a caixa, essa primeira parte aqui, ela vai dobrar por cima dessa parte que será colada. Você pode ver que tem tipo um caracol, né? Essa parte aqui, essa parte vai sobrepor a essa parte sobrepôs a essa. Então essa parede, ela tem que ter 11,3 centímetros de largura, para que ela compense a largura do próprio papelão, certo? Ok, então fiz esse primeiro croquis com essas medidas. Agora, aqui, já estou aqui com o meu gabarito pronto, mas eu vou explicar para vocês como chegar a esse gabarito. O gabarito já está com as dobras aqui, com os pontos de corte também, ok? Com esse gabarito em mãos, depois eu vou usar esse furador para marcar em cima da folha de papelão corrugado. Então, o gabarito, como eu falei para vocês, é uma folha de papel craft, pode ser com gramatura 300, né? 300 gramas, ó, eu cortei com 40 centímetros. Esse gabarito a gente vai utilizar em todas as caixas, por 33 centímetros, tá? Eu estou utilizando uma tábua de corte, ela ajuda bastante. Você pode utilizar as tábuas de corte seguindo o quadriculado delas. Então aqui, coloquei a régua aqui. Então a gente tem aqui 6 centímetros. Vou marcar 6 centímetros aqui, tá?
Depois eu tenho 11,3. Você pode usar uma calculadora ou então você pode simplesmente mover a régua e marcar 11,3. A próxima aba tem 6, a próxima lateral, e depois 11 centímetros. E finalmente essa sobra aqui ficou com 5,7. Vou fazer o mesmo processo na parte de cima. Mas como agora eu já medi aqui embaixo, então eu posso somar. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 17,3. Aqui eu tenho 23,3. E aqui 34, somando os 11 dessa parte aqui, 34,3. Qualquer dúvida depois, vocês podem deixar os comentários aí embaixo. Então agora eu vou replicar aqui em cima essas mesmas medidas. Aqui em cima. Agora eu vou fazer a marcação, que é a marcação já do vinco. Do vinco e depois, em algumas etapas, será o corte também. Eu vou utilizar a dobradeira ou o folding needle, que ele tem outras funções, mas eu também posso utilizar aqui. Eu gosto de utilizar essa ferramenta porque ela tem essa ponta de aço inox, ela é bem rígida, então eu vou pegar e vou vincar, ligando esses pontos. Esse gabarito você vai deixar ele prontinho no seu ateliê, e sempre que você precisar de uma caixa com essas medidas, você tem o gabarito, vai lá e utiliza o gabarito. Tá? Essa ponta do folding needle, ou então da dobradeira também, que também serve, ela é arredondada, então ela não vai machucar o papel, ela só vai fazer um vinco. Pronto. Agora o próximo passo. Essas dobras a gente já providenciou. Agora a gente vai providenciar as dobras nas abas, em cima e embaixo. Essa parte aqui depois a gente vai recortar. Essa aba aqui, então, como ele tem 26 centímetros, fiz com 3,5. Então a gente vai ter uma aba de 3,5 aqui, que vai ser a aba usada para colar. Por que 3,5? Porque com 3,5 a caixa vai ficar dessa forma. Essa abinha aqui, essas duas abas, elas vão sobrepor aqui um pouquinho, ó. Depois você vai passar a fita. Assim, repetindo, eu estou fazendo esse aqui no outro lado, ela acabou ficando certinho aqui. Apesar de que a caixa tem 6 centímetros, mas a grossura do próprio papelão corrugado faz com que a caixa fique um pouco maior. Então essa aba, o ideal não é fazer com 3, mas sim com 3,5. 3,5 esse tamanho aqui. Ok? Então, agora a gente vai medir 3,5 em cima e 3,5 embaixo. E aqui. Então, agora eu vou fazer essa marcação aqui. Essa marcação eu vou alinhar os pontos, como eu fiz ali na vertical, vou fazer aqui na horizontal também. Alinhei os pontos, peguei o folding needle ou a dobradeira. A dobradeira você pega desse jeito e vai forçar bem a pontinha também. Aqui. Nesse momento a gente precisa apenas do corte. Essa aba aqui, ela não vai ser necessária, porque a colagem vai ser feita, ela fica para dentro. E aqui ela não é necessário essa aba. Então eu posso pegar e fazer o corte dela. Você usa régua de proteção aqui, sempre uma régua de proteção. Ela tem é uma régua em T, ela tem essa parede. De um lado eu tenho milímetros, do outro eu tenho polegadas. É bem prática.
Então eu vou utilizar aqui, simplesmente para... Vou cortar desse ponto até esse ponto. Esses são os pontos onde serão utilizados a marcação depois na folha de papelão final, a folha de papel corrugado, de papelão corrugado. Nesse momento aqui eu estou tirando essa aba aqui, que é a aba que não é colada. Pronto, a gente tem o nosso gabarito. Você depois pode fazer as marcações dessa forma também, para que fique bem claro. Aqui eu tenho então 6 centímetros, nesse ponto aqui. Aqui eu tenho 11,3, certo? Aqui eu tenho 6, 11, e aqui 5,7. Pronto. Agora com esse gabarito a gente vai pegar uma folha de papelão corrugado e a gente vai utilizar esse gabarito para preparar finalmente a nossa caixa. Ok, então essa é a última etapa da nossa confecção de caixa, e nesse momento a gente vai utilizar o gabarito, que é o gabarito que você vai guardar para utilizações posteriores, né? No caso, você pode fazer vários gabaritos para vários tamanhos de caixas diferentes. E uma folha de uma caixa de papelão corrugado. Aqui no caso uma caixa de mercado normal que a gente pegou. Essa folha aqui, ela mais ou menos tem o tamanho que a gente necessita. A gente vai encaixar o gabarito em cima dessa caixa. Agora entra uma questão interessante, porque esse gabarito aqui, que é o tamanho da nossa caixa, ele tem 33 por 40. Então eu preciso de uma folha com 33 por 40 centímetros. A princípio essa aqui, ela é até maior, mas tem um pequeno detalhe. Essa caixa aqui, ela já está vincada. Essa folha é uma das laterais da caixa. Ela já está vincada, então a gente tem que encaixar o gabarito da melhor forma possível em cima dessa caixa, aproveitando os vincos que já existem, tá? Qual a melhor forma de encaixar ele aqui? Essas laterais são muito importantes. Essas laterais. Essa aqui é a lateral de colagem e essa aqui é a lateral de colagem, a borda de colagem, né? A borda de colagem está aqui, aqui e aqui. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 paredes. Essa borda é a borda colada aqui dentro. Enquanto que essa borda é essa borda aqui. Temos o gabarito, temos nossa folha de papelão corrugado. Qual a melhor forma de encaixar o papelão corrugado aqui? Se eu pegar e alinhar aqui, você vai ver que esse é o vinco da caixa. É esse vinco aqui. Eu posso encaixar aqui, mas aqui, no outro sentido, o vinco vai pegar bem no meio aqui da aba de colagem, né? Essa aba que está aqui dentro, ok? Então a gente vai tentar uma abordagem diferente. Vamos tentar isso aqui, ó. Vou colocar ele aqui na horizontal, esse papelão. Ele vai alinhar certinho aqui. Alinhei aqui, ok? Essa aba, que é a aba de colagem, ela está com 5,7. Mas nada impede da gente fazer essa aba menor. Então essa aba aqui agora, digamos que, porque ela não ficou completamente, ela não conseguiu ficar com 40 centímetros. Esse papelão aqui, ao invés de 40 centímetros, ele está com 38. Então são 2 centímetros a menos. Ok? São 2 centímetros a menos. Mas esses 2 centímetros a menos, não tem problema, porque a gente vai utilizar... Até vou marcar aqui, ó. Essa vai ser a área de colagem. Essa área de colagem, com uma cola branca boa, de qualidade, já é o suficiente para você
fazer a colagem, né, lá dentro. Esse é o gabarito que ele está dobrado. Eu prefiro utilizar dois gabaritos. Um gabarito sem dobra, como esse, e um gabarito com dobra, como esse aqui, que daí fica bem mais fácil de trabalhar, de testar as caixas. Então, ó. Essa aba de colagem, ela tem 5.7. Por que ela tem 5.7? Para que eu já faça a caixa, quando eu monto a caixa, ela já bate aqui e já fica certinho. Mas não, nada impede, eu posso fazer essa aba com metade do tamanho até. Ok? Então eu tenho aqui essa área de colagem, tá ótimo. Essa área aqui é a área do vinco. Aqui temos o vinco dessa caixa. A gente vai aproveitar esse vinco aqui. Então a gente vai alinhar esse risco com a marcação do vinco. Alinhei aqui em cima também, certo? Agora eu vou pegar, então aqui ele vai ficar com essa aba menor, como a gente já discutiu várias vezes. Então o primeiro passo é a gente fazer uma marcação. Eu vou marcar aqui no gabarito, vou marcar aqui e vou marcar em cima, certo? Lembrando que a gente está fazendo a placa nossa de papelão corrugado para a gente fazer a caixa final. Essa aba aqui já está dobrada, vou fazer o corte agora desse papel. Eu gosto de trabalhar sempre com uma régua de proteção. A gente pode utilizar uma régua de aço normal, como essa aqui, mas para corte o estilete é algo assim que sempre pode escapar, então eu gosto de utilizar uma régua que tenha uma certa segurança. Estou com a minha placa final, que vai ser utilizada para fazer finalmente a caixa, né, essa caixinha aqui. Aqui temos o nosso gabarito. Então o gabarito, na altura ele encaixou certo, na largura não. Aqui temos aquela aba que a gente acabou sacrificando um pedaço da aba. Aqui a gente tem o gabarito e tem o papelão corrugado já cortado. Essa aba aqui já está dobrada. Agora vem um pequeno detalhe. Essa parte aqui, essa parte é a parte em branco. É a parte que vai ficar para fora da caixa. E sempre que você vinca uma caixa, você tem que vincar pelo lado de dentro. Por quê? Porque quando você vinca... Deixa eu pegar um papelão aqui. Quando você passa o vincador... Quando você passa o vincador... Ó, ele vinca muito legal, mas ele corta o papelão corrugado, então ele precisa ficar, esse corte precisa ficar pelo lado de dentro. Porque o papelão corrugado ele é feito de 2 camadas de papelão e mais uma ondulada internamente. Então você precisa sempre vincar pelo lado de dentro. Qualquer dúvida sobre isso, se não entendeu exatamente o que eu quis dizer, qualquer dúvida a gente coloquem aí, deixem aí nos comentários que é de grande será de grande ajuda. Tá, então, vou virar a caixa. Essa parte aqui, onde tem os desenhos, onde tem as marcas, ela tem que ficar pelo lado de dentro. Então, a gente tem que fazer o vinco pelo lado de dentro, certo? Então, você encaixou aqui seu gabarito, em cima, embaixo, e no lado da aba que não alterou o tamanho. Essa é a aba de colagem. Então eu vou anotar aqui, que é interessante. Colagem. Assim como as abas de cima. Certo? Então a aba de colagem ela tem o suficiente. 5.7 é o ideal. 5.7 que a gente anotou aqui. No seu caso, se a sua caixa for diferente, você vai pensar o seguinte.
você fez a sua caixa. Veja que aqui eu adicionei, você tem a primeira aba, na segunda aba eu vou adicionar 3 milímetros que eu vou tirar na última aba, certo? Então esse é o cálculo que é feito sempre. É adicionado em uma das abas longas, uma das laterais mais largas, é adicionado 3 milímetros, que é a espessura da caixa. Esses 3 milímetros devem ser tirados na última aba, que é a aba de colagem. Mas não significa que a aba de colagem tenha que ter esse tamanho máximo. Mas digamos que esse é o tamanho máximo dessa aba de colagem. Ok. Então a gente adicionou, a gente pegou e alinhou certinho. Agora tem a parte mais divertida do processo. Mais legal, porque é o seguinte, tá? Alinhei ali, alinhei aqui, certo? Tá alinhadinho, tá... Ó, só pra ver que tá certinho, alinhado aqui, embaixo, em cima. Como aqui eu ainda não fiz essa marcação, na primeira marcação eu preciso pegar o furador. Ó, ele criou uma cruz aqui, que é a cruz de encontro, né, dos riscos. Ó, isso aqui, bem no meio da cruz, eu faço um furinho. Com o furador que você tiver aí. Aqui eu estou usando o furador da Corrupiola, mas o furador que você tiver aí, você pode utilizar. Aqui, ó, que eu vou furar bem certinho ali. Furei aqui. Furei aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Pronto. O meu gabarito já foi utilizado. E agora é legal que ele já ficou com as marcações aqui dos furinhos. Então na próxima vez eu posso até utilizar essa ferramenta aqui, ou outra com uma ponta redonda, só para fazer a marcação mais forte. Aqui está a minha marcação. Ela está bem sutil. Vou aumentar um pouquinho. A partir daquele gabarito eu fiz essa marcação, certo? Vocês vão ver que essa marcação aqui, ela já está alinhada certinho com esse vinco, certo? Vou pegar a régua, vou pegar essa régua aqui, então essa aqui mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou unir esses pontos aqui, certo? Vou pegar o meu vincador. Faço bastante força para que ele afunde bem e rompa essa primeira camada. A próxima. Mais uma. E aqui. Final. Lembrando que essa é a aba de colagem. Agora eu vou fazer a marcação aqui para fazer esse mesmo movimento aqui. Pronto. Nossa caixa está pronta. Praticamente pronta. Aqui a gente vai pegar a régua de segurança sempre. A régua de segurança é muito importante. Gente, a gente se machuca muito com estilete. E assim, lembrando, sempre utilizar o estilete em pé. Então aqui eu vou cortar. Aqui. Cortei nesse sentido. Assim, eu falei usar o estilete em pé. Assim, a gente não costuma utilizar o estilete ao estar sentado. Sempre corte em pé, porque você tem que ter um controle da ferramenta. Aqui. Aqui. Pronto. Essa é a aba de colagem. Ó, o vinco já funcionou. Agora aqui eu preciso cortar em todos eles. Então aqui eu vou cortar, aqui, aqui e aqui. Questão da colagem. Vou pegar essa aqui. Essa aba é colada por dentro. Então a aba menor é colada por dentro.
Como a gente fez a caixa bem certinha, seguindo as medidas, olha que legal, a gente vai dobrar essa parte que tem a aba de colagem, ela é dobrada aqui, desse jeito. Enquanto que a última aba, a aba aqui da horizontal, da altura, ela é dobrada por cima. Ó, vai fechar a caixa bem legal. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu vou passar a cola aqui, simplesmente. Ela é boa que ela tem um aplicador também. Vou colocar aqui e vou fazer isso aqui. Agora você pode colocar um peso aqui em cima. No caso eu vou utilizar a própria prensa da corrupiola, uma prensa pequenininha. Vou colocar ela aqui e vou deixar prensando a minha caixinha. E é isso, está pronta. Então depois, deixa eu tirar ela daqui. Essa aqui já está seca. Essa aqui já está seca e está pronta. Então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? Que a gente pode fazer ainda? A gente pode talvez colocar cola aqui, fechar e deixar apenas uma boca pronta. Essa caixa é uma caixa mais simples, como eu falei, é uma caixa para logística, mas adianta muito o processo. Mas é isso, gente. Obrigado e até a próxima.